Imagine por um instante a promessa mais ousada que alguém poderia ouvir, a possibilidade de experimentar, aqui e agora, a presença real do Espírito Santo de forma tão íntima que sua alma jamais voltará a sentir o deserto da solidão. Quantos passam a vida inteira procurando respostas em lugares errados, perseguindo sucessos que esvaziam, correndo atrás de felicidades que desaparecem na manhã seguinte, e, ainda assim, se sentem perdidos. Mas há um segredo que Andrew Murray, um dos grandes mestres da vida devocional, insistia. O Espírito Santo não é um futuro distante, nem uma teoria para estudiosos, nem uma emoção passageira. Ele é presença imediata, disponível neste exato momento, esperando apenas que o coração abra espaço. Poucos se dão conta disso, porque estão distraídos pelos ruídos da vida. Mas aqueles que descobrem essa chave nunca mais vivem como antes. Você já percebeu como a sensação de estar perdido é silenciosa, mas devastadora? Não é o mesmo que simplesmente estar triste. É mais fundo. É como caminhar por dentro de uma casa que já foi cheia de luz, mas que agora só guarda eco e sombra. Muitas pessoas relatam que mesmo frequentando cultos, orando de forma mecânica, lendo textos sagrados, ainda carregam esse vazio. Andrew Murray dizia que a raiz disso não é falta de religião, mas falta de contato direto com a vida interior do Espírito Santo. Não é sobre fazer mais, e sim sobre abrir-se para ser preenchido. Quando a chama da presença toca o interior, tudo muda. O coração cansado ganha nova vitalidade. Os pensamentos confusos encontram paz, e o peso invisível que parecia esmagar se dissolve como neblina diante do sol. E aqui está o paradoxo que poucos ousam encarar. Enquanto muitos acreditam que precisam ser perfeitos para receber o Espírito Santo, a verdade é exatamente o contrário. É na fraqueza, na confissão de incapacidade, na humildade cristã mais simples, que a presença se revela com poder. Andrew Murray chamava isso de a escola de oração, onde a primeira lição é aprender a se esvaziar para que Deus possa encher. Você não precisa esperar anos, não precisa acumular títulos, não precisa decorar fórmulas. Basta um instante de entrega total, sincera, sem máscaras. A mente questiona: será que funciona comigo? O coração responde: o Espírito Santo foi prometido a todos. Essa é a promessa que corta os padrões inconscientes que mantêm tantas pessoas presas ao medo. Agora, feche os olhos por um momento e imagine. Respire fundo. Veja-se diante de uma luz suave que preenche o espaço à sua volta. Essa luz não julga, não acusa, não cobra. Ela simplesmente envolve. Andrew Murray descrevia o Espírito Santo como a atmosfera onde a alma respira de verdade. Assim como os pulmões não conseguem viver sem ar, o coração humano não consegue florescer sem essa presença. Se você já tentou resolver tudo com suas próprias forças e terminou em frustração, está no ponto exato para o milagre começar. A sua fraqueza é a porta pela qual a força divina se manifesta. Há quem pense: mas eu já tentei orar e nada aconteceu. E aqui está o ponto. Não se trata de forçar, mas de ceder. A oração profunda não é grito de desespero, é silêncio rendido. Murray dizia que a oração verdadeira é como abrir as janelas da alma para deixar o vento entrar. Você não cria o vento, você só permite que ele passe. Quando você ora dizendo: Espírito Santo, eu me rendo, eu não sei, mas eu quero, você já está vivendo a essência da fé profunda. E muitos relatam que nesse exato instante um calor sutil, uma paz inexplicável, uma sensação de ser envolvido se manifesta. Pense em quantas vezes você buscou fora o que estava dentro. Procurou em conselhos, em promessas humanas, em fórmulas mágicas. Mas a vida devocional autêntica não é sobre correr para todos os lados. É sobre voltar-se para dentro, para o lugar secreto, onde o Espírito Santo habita. Andrew Murray escreveu que a vida interior é como uma fonte escondida. Pode estar coberta por pedras, mas continua jorrando.
Quando você se aquieta, quando pratica o silêncio e solitude, começa a ouvir o som dessa água viva. E de repente, aquilo que parecia impossível, a sensação de pertencimento, floresce. É importante entender algo. Não estamos falando de um momento isolado, mas de uma vida inteira moldada. Murray lembrava que o Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas também para transformar. Ele é chamado de Espírito de Santidade, porque traz um fogo que purifica. Talvez você carregue hábitos, lembranças ou medos que parecem inquebráveis. E é nesse ponto que a mente duvida. Mas lembre-se, ninguém vence pelo esforço próprio. A disciplina espiritual verdadeira nasce da intimidade com Deus. Quando você permite que o Espírito Santo habite, ele mesmo gera em você a força que antes faltava. Agora, permita-se imaginar uma prática simples que você pode aplicar ainda hoje. Sente-se em silêncio, respire fundo, diga em voz baixa, mas com fé: Espírito Santo, eu estou aqui, eu abro meu coração. Eu não quero mais viver perdido. Vem habitar em mim. Fique apenas nisso, sem pressa, sem tentar controlar. Muitas pessoas relatam que só essa frase, repetida com presença, começa a dissolver camadas de peso invisível. Não é sobre emoção forçada, é sobre confiança. E à medida que você repete, o coração se alinha com a realidade eterna. Você não está só. Andrew Murray costumava insistir: a entrega é o caminho mais curto para a plenitude. Isso pode soar simples demais para a mente ansiosa, mas é exatamente no simples que o divino se manifesta. Você pode experimentar agora mesmo. Feche os olhos depois deste vídeo e fique 5 minutos apenas repetindo essa entrega. Você pode se surpreender com o que acontece, porque a presença do Espírito Santo não depende de longas explicações. Ela depende de espaço. Quanto mais espaço você dá, mais ele se revela. Quantos de nós ainda estamos presos a condicionamentos coletivos que dizem que precisamos provar valor antes de sermos aceitos? Murray ensinava que o Espírito Santo não é prêmio para quem vence, mas socorro para quem caiu. É no choro, no desânimo, na confissão sincera que a voz de Deus sussurra mais forte. Você pode estar se sentindo quebrado agora, mas é exatamente nesse estado que a plenitude se aproxima. O que parece fim pode ser, na verdade, o início de uma vida no Espírito. Você já reparou que a maior sede da alma humana não é por dinheiro, sucesso ou reconhecimento, mas por presença? Presença que sustenta, que consola, que dá direção. Andrew Murray dizia que o coração humano, sem a intimidade com o Espírito Santo, é como um templo vazio, belo por fora, mas sem vida por dentro. Essa ausência de presença explica o motivo de tantos se sentirem deslocados, como estrangeiros em sua própria história. Mas existe um segredo que Murray repetia: quando você decide se entregar por inteiro, sem reservas, o Espírito Santo não atrasa sua chegada. Ele entra, ele habita, ele acende o fogo. E a partir desse momento, não há mais como viver como antes, porque a alma encontra a rota de volta para casa. O Espírito Santo não é apenas um consolo emocional. Ele é o guia silencioso que mostra a direção quando tudo parece confuso. Imagine-se em uma estrada deserta, sem placas, sem luz, sem mapa. Essa é a experiência de quem tenta viver a vida espiritual sem a voz interior. Agora, imagine de repente uma tocha sendo acesa no meio da escuridão. Não é a estrada que muda, é a forma como você a percebe. Esse é o papel do Espírito Santo: clarear. Andrew Murray chamava isso de vida crucificada, porque para ouvir a voz de Deus é preciso calar o ruído do ego. E quanto mais o ego se cala, mais a presença se manifesta com clareza. Muitos acham que a presença do Espírito Santo é privilégio de poucos, como se fosse uma experiência reservada a santos de outra época. Mas Andrew Murray ensinava que essa presença é tão acessível quanto o ar que respiramos. Não é sobre merecimento, mas sobre abrir-se.
não é sobre conquistar, mas sobre receber. A vida devocional autêntica é construída nessa simplicidade. Quem entende isso, deixa de correr atrás de fórmulas mágicas e aprende a se assentar em silêncio, reconhecendo que o Espírito já está ali, como um amigo paciente esperando ser notado. Essa percepção simples já começa a transformar tudo, porque onde há consciência, há luz. O silêncio é uma das chaves que Murray mais valorizava. Ele dizia que a oração profunda não é feita apenas de palavras, mas de uma escuta interior. Você já percebeu como os momentos mais marcantes da vida espiritual não foram aqueles de barulho, mas aqueles de quietude? O Espírito Santo fala nesse espaço de pausa, onde a mente para de correr e o coração se abre. Quando você se permite ficar em silêncio, algo acontece. Os pensamentos que antes eram uma tempestade se acalmam, e no meio desse silêncio surge uma voz que não vem de você, mas que soa como se sempre tivesse estado ali. Essa é a voz que orienta, corrige, fortalece. Andrew Murray falava da disciplina espiritual como uma escola, não uma escola rígida, mas uma escola de intimidade. Cada dia é uma lição. Aprender a esperar, aprender a confiar, aprender a descansar. O Espírito Santo é o mestre invisível dessa escola. Ele não impõe, ele conduz. E a cada pequeno passo de rendição, você percebe que está sendo moldado. O que antes era ansiedade começa a se transformar em confiança. O que antes era medo se torna coragem. O que antes era vazio se transforma em plenitude. Essa transformação não é um esforço humano, mas um fruto da presença divina que opera silenciosamente dentro de você. Muitos ainda lutam com a ideia de controle. Querem que o Espírito Santo se manifeste do jeito que imaginam, no tempo que desejam, no formato que esperam. Mas Murray alertava. O Espírito sopra onde quer, como quer. Ele não se submete às expectativas humanas. Ele é livre. E é justamente essa liberdade que traz frescor. Quando você aprende a soltar o controle e apenas dizer, seja feita a tua vontade, algo muda. O fardo se torna leve, porque já não é você quem carrega, mas o Espírito em você. Essa mudança de postura abre espaço para milagres silenciosos, para sincronicidades inesperadas, para um senso de direção que parece vir de outro mundo. Pense em quantas pessoas carregam o peso de não saber quem são. Vivem perdidas em identidades emprestadas, tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para elas. O Espírito Santo é a resposta para essa busca. Ele revela quem você realmente é, porque ele testifica ao seu espírito que você pertence a Deus. Andrew Murray dizia que essa é a maior obra do Espírito, dar testemunho interior. Não é sobre ouvir vozes externas, mas sobre sentir no fundo da alma uma certeza que ninguém pode roubar. Essa certeza é o antídoto para a sensação de estar perdido. Quando o Espírito Santo habita, até as dores mais profundas ganham um novo sentido. Não significa que desaparecem de imediato, mas que passam a ser atravessadas com uma força que não é sua. Murray falava sobre consagração total como a chave para experimentar isso. Entregar até mesmo as feridas, os medos, os fracassos. E quando essa entrega acontece, algo sutil acontece. O sofrimento deixa de ser prisão e se torna caminho. Porque você já não caminha só. E essa percepção muda tudo, absolutamente tudo. Há uma prática simples que pode ajudar você a sentir isso de forma concreta. Feche os olhos e coloque as mãos sobre o peito. Respire fundo e diga, eu não estou sozinho, o Espírito Santo está em mim. Repita devagar, 3 vezes, não como um mantra vazio, mas como uma verdade que você escolhe acreditar. Muitos relatam que só esse gesto desperta uma sensação de calor, de consolo, de pertença. Andrew Murray ensinava que a fé não é esperar sentir para crer, é declarar para então perceber. Essa é a ordem do Espírito. Primeiro entrega, depois experiência.
Quantos se levantam todos os dias como se estivessem em uma batalha sem armas, cansados antes mesmo de começar? Mas quem desperta na presença do Espírito Santo percebe que há uma força renovadora a cada manhã. Murray chamava isso de devoção diária, o segredo de uma vida que não se perde. Não se trata de grandes rituais, mas de constância. Um coração que se volta todos os dias para a mesma fonte nunca morre de sede. Essa prática simples, acordar, aquietar-se, convidar o Espírito, pode ser a diferença entre um dia arrastado e um dia cheio de sentido. E aqui está algo profundo. O Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para enviar. Andrew Murray dizia que todo encontro com o Espírito gera missão. Não missão no sentido pesado de obrigação, mas no sentido leve de ser canal. Quando você está cheio, transborda. O que você recebeu em silêncio começa a tocar outras pessoas de forma natural, sem esforço. E essa é a beleza. Você se torna resposta para outros que também se sentem perdidos. O consolo que você recebeu passa a ser consolo para muitos. Você já percebeu que a vida tem momentos em que tudo parece perder o sentido? Mesmo quando à sua volta as coisas estão aparentemente em ordem, é como se houvesse uma voz silenciosa dentro de você dizendo: não é aqui, não é isso. Andrew Murray falava desse vazio como um chamado do Espírito Santo. Não se trata de uma falha, mas de um convite. O convite para olhar além da superfície, além das conquistas exteriores, além das distrações que prometem muito e entregam pouco. Esse vazio, na verdade, é a fome que só a presença pode saciar. E quando você entende isso, até a dor se torna porta, porque aponta para algo maior. É interessante notar como tantas pessoas vivem presas ao passado, carregando memórias que se tornaram fardos. Elas acreditam que o Espírito Santo só pode agir quando a história for consertada. Mas Murray lembrava que o Espírito age no agora, não no ontem, nem no amanhã. O agora é o único espaço onde ele se manifesta. Por isso, quem deseja encontrá-lo precisa aprender a se assentar no presente. Não importa o que foi quebrado, não importa o que ainda não veio. O Espírito Santo é hoje. E essa consciência liberta, porque tira das mãos o peso de tentar controlar o que não pode ser mudado. O que significa, então, ter o Espírito Santo agora? Não é uma emoção momentânea, nem um arrepio passageiro. É a percepção contínua de que a presença habita em você. Andrew Murray comparava isso ao ato de respirar. Você não pensa para respirar, você apenas respira. Do mesmo modo, a vida no Espírito se torna natural quando você aprende a depender dele. Não é sobre esforço, mas sobre fluxo. É como uma fonte de água que nunca seca. Quanto mais você se volta para ela, mais percebe que não está sozinho, que não precisa se sustentar pelas próprias forças. E aqui está um ponto que toca fundo. Muitos vivem como se Deus estivesse distante, observando de longe, pronto para julgar. Mas o Espírito Santo é a prova de que Deus escolheu habitar perto, dentro, ao redor. Ele não está longe. Ele é proximidade. Andrew Murray insistia que compreender isso muda radicalmente a forma de viver. Porque se Deus está em você, então cada gesto, cada escolha, cada silêncio pode se tornar sagrado. Não há separação entre vida comum e vida espiritual. Tudo passa a ser expressão da mesma presença. Você já sentiu aquela paz que não faz sentido, que chega em meio ao caos? Essa paz é o sinal de que o Espírito Santo está ativo. Não é uma paz fabricada, mas concedida. Murray chamava isso de descanso no Espírito. Não é desistência da vida, é confiança profunda de que há um propósito maior sustentando tudo. Quando essa paz invade, a mente que antes era barulhenta se aquieta, e o coração que antes era pesado se torna leve. É como caminhar dentro de um jardim secreto, no meio do deserto. Muitos se perguntam: como posso ter certeza de que o Espírito Santo está comigo?
Andrew Murray respondia que a certeza não é intelectual, mas vivencial. Não se prova com argumentos, mas com experiência. Você sabe porque sente, porque percebe, porque intui. E essa intuição é reforçada pela palavra, pela oração, pelo silêncio. São como canais que tornam a voz interior mais nítida. Quando você pratica isso diariamente, não há espaço para dúvida. A presença se torna tão clara que qualquer sensação de perda se dissipa. Há algo transformador no ato de se render. Não se trata de desistir da vida, mas de entregar o controle. Murray ensinava que essa rendição é o primeiro passo para a plenitude. É quando você diz, eu não posso, mas tu podes. Essa frase simples abre portas, porque o Espírito Santo não busca perfeição, busca disponibilidade. Ele preenche espaços abertos. Quanto mais você se abre, mais ele se manifesta. E essa manifestação traz força em áreas onde antes só havia fraqueza. E talvez você se pergunte, mas e se eu não sentir nada? Murray advertia que a vida no Espírito não depende de sentir, mas de crer. A fé profunda é caminhar mesmo sem ver, confiar mesmo sem sentir. E o curioso é que, quando você persevera nessa entrega, cedo ou tarde os sinais começam a aparecer. Não porque você os força, mas porque o Espírito confirma sua presença. Às vezes é uma paz inesperada, às vezes é uma direção clara, às vezes é apenas um consolo sutil, mas é suficiente para perceber que você não está mais perdido. O Espírito Santo também é quem transforma relacionamentos. Murray dizia que um coração cheio do Espírito não consegue mais viver para si mesmo. Ele se torna canal de amor, de compaixão, de paciência. Isso não significa que tudo será fácil, mas que mesmo nos atritos haverá graça. Quando você convida o Espírito para dentro das suas interações, algo muda. Palavras que antes feriam se transformam em bênção. Atos que antes eram duros se tornam suaves. Essa transformação é uma das provas mais claras da presença divina. Agora imagine o impacto disso na sua rotina. Não é apenas sobre momentos de oração, mas sobre a forma como você acorda, trabalha, fala, descansa. Murray falava de uma vida interior que se expande para a vida exterior. Quando o Espírito Santo habita, até os detalhes mais comuns ganham novo brilho. O café da manhã, a caminhada, o trabalho, tudo se torna a expressão da presença. E quando essa consciência cresce, a sensação de estar perdido desaparece, porque cada instante é vivido em companhia do Eterno. A promessa do Espírito Santo é universal, mas a experiência é pessoal. Murray lembrava que cada pessoa vive essa intimidade de maneira única. Para alguns é silêncio profundo, para outros é uma alegria ardente, para outros é uma força serena. O importante não é a forma, mas a realidade. O Espírito está presente. Ele age conforme a necessidade de cada coração. E por isso, ninguém está excluído. Basta abrir-se, basta pedir, basta confiar. Uma das marcas mais belas da presença do Espírito Santo é a coragem que ele concede. Quantas vezes você se sentiu paralisado pelo medo? Medo de fracassar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Murray dizia que o Espírito Santo expulsa o medo, porque ele traz consigo a certeza do amor de Deus. E quem sabe que é amado não teme. Essa coragem não é arrogância, é confiança, é saber que não está sozinho. E essa certeza liberta para viver de forma plena, sem a prisão do medo. Murray também falava sobre a importância da humildade cristã diante do Espírito. Não se trata de pensar menos de si, mas de reconhecer que tudo vem de Deus. A humildade abre espaço, o orgulho fecha. E por isso, tantos se sentem vazios, porque ainda insistem em viver de forma autossuficiente. Mas quando o coração se curva, quando a mente reconhece sua limitação, o Espírito encontra espaço para agir. E a partir daí, a vida se torna fluxo e não esforço.
Há uma prática de consagração que Murray recomendava. Todas as manhãs, entregar o dia ao Espírito Santo. É simples, mas poderoso. Ao acordar, antes mesmo de falar com qualquer pessoa, diga: este dia é teu, Espírito Santo, guia-me. Essa oração abre um caminho. Muitos relatam que quando fazem isso, as decisões ficam mais claras, as tensões mais leves, os encontros mais significativos, porque não estão mais guiados apenas pela lógica humana, mas pela sabedoria divina que sopra em silêncio. Você já notou como algumas pessoas carregam uma luz no olhar, uma paz na fala, uma leveza na presença? Essa é a marca do Espírito Santo. Não é algo fabricado, é fruto da habitação interior. Murray dizia que a santidade cristã não é aparência, é essência. É algo que flui naturalmente de dentro para fora. E essa essência só pode vir do Espírito. Quando ele habita, a vida muda de dentro. E essa mudança se manifesta fora. Essa é a maior prova de que você nunca mais estará perdido. Outra dimensão da presença do Espírito é a intercessão. Murray falava da oração intercessora como um dos frutos mais belos da vida cheia do Espírito. Quando você está conectado, começa a orar não apenas por si, mas pelos outros. O Espírito move seu coração a carregar dores que não são suas, a pedir por aqueles que nem conhece. E essa intercessão não é peso, mas privilégio, porque você percebe que é parte de algo maior, de uma rede invisível de amor que sustenta o mundo. E não podemos esquecer o poder do Espírito Santo de trazer renovação. Murray dizia que mesmo quando tudo parece seco, ele pode soprar vida nova. Como chuva em terra árida, como primavera após o inverno, o Espírito restaura o que parecia morto. Essa é a esperança que nunca falha. Não importa quão perdido você se sinta, há sempre um caminho de volta, porque o Espírito Santo é especialista em recomeços. E recomeços não são apenas possíveis, são promessas. Por fim, lembre-se, ter o Espírito Santo agora é viver na certeza de que você pertence, que você não está à deriva. Andrew Murray deixou um legado de escritos que insistem nessa verdade. A intimidade com o Espírito é o maior tesouro da vida cristã. Não é teoria, é experiência. Não é futuro, é presente. E essa experiência está disponível a você, neste exato momento, se apenas abrir o coração e se render. E quando você fizer isso, perceberá que nunca mais estará perdido, porque a presença que habita em você será o mapa, o consolo, a força, a alegria. Andrew Murray chamava isso de andar com Deus. E andar com Deus é viver em plenitude, mesmo no meio do deserto. O ser humano tem a tendência de acreditar que o Espírito Santo é apenas uma experiência mística, reservada a monges ou profetas, quando na verdade ele é a própria respiração invisível que dá sentido à vida de cada pessoa que se entrega. A presença dele não é algo distante, mas algo que já pulsa no silêncio do coração, esperando apenas que o indivíduo ceda, desista de controlar tudo e permita que a graça assuma o leme. Murray ensinava que o segredo não estava em buscar grandes emoções, mas em cultivar a sensibilidade de ouvir a voz suave e firme que já fala dentro da alma. E aqui está o ponto. Sentir-se perdido vem da insistência em querer guiar a própria vida, mas sentir-se encontrado é render-se a esse guia interior que conhece cada curva do caminho, cada sombra da estrada e cada deserto escondido. O Espírito não se limita a momentos de oração intensa ou de culto fervoroso, mas se manifesta na simplicidade de lavar pratos com gratidão, no silêncio de aceitar um sofrimento sem murmuração, no ato de oferecer perdão quando tudo em nós grita por vingança. Ele é a energia invisível que transforma atos comuns em altares de sacrifício vivo. Aquele que entende isso nunca mais se sente órfão, porque descobre que o Espírito Santo é um companheiro contínuo, não um visitante temporário.
Andrew Murray insistia. A questão não é como conquistar a presença, mas como cessar a resistência. Deus não está em falta. Somos nós que erguemos barreiras. A mente orgulhosa, a vontade endurecida, o ego inflado são as grades que impedem a percepção da presença. Quando alguém finalmente se curva e abre mão de sua autossuficiência, algo indescritível acontece. O Espírito Santo se torna não apenas uma crença, mas um ambiente. Não é mais algo que se busca fora, mas uma atmosfera que envolve cada passo, cada decisão e cada pensamento. Murray descrevia isso como o batismo interior da confiança, uma espécie de mergulho onde o indivíduo deixa de se apoiar em si mesmo e começa a flutuar na confiança divina. Essa experiência não elimina os problemas, mas elimina o desespero. Não remove as lutas, mas remove a sensação de abandono. Não apaga as lágrimas, mas coloca significado nelas. O perdido deixa de existir, porque o coração encontra sua bússola invisível. E aqui está um paradoxo divino. Quanto mais alguém se rende, mais forte se torna. Quanto mais alguém reconhece sua incapacidade, mais apto se torna para a obra eterna. O Espírito Santo é atraído não pela força do homem, mas por sua vulnerabilidade entregue. Por isso Murray dizia que a oração mais poderosa não é "Senhor, dá-me força", mas "Senhor, sê a minha força". Esse deslocamento do eu para o tu é a chave para viver em comunhão plena. O ser humano moderno, preso em sua ansiedade por resultados e provas concretas, luta contra essa lógica. Mas é justamente nessa renúncia que a presença divina se solidifica. Não como um instante de êxtase, mas como um estado permanente de orientação. Aquele que deseja nunca mais se sentir perdido precisa compreender que o Espírito Santo não vem para confirmar nossos planos, mas para transformá-los. Ele não é um assistente cósmico para realizar caprichos, mas o arquiteto que rasga projetos equivocados e desenha linhas eternas no coração. É por isso que muitos, mesmo dentro da religião, permanecem vazios. Querem um espírito que legitime seus desejos, mas recusam o espírito que os conduz ao quebrantamento. Murray nos lembra que só os que aceitam morrer para si mesmos descobrem o mistério da vida em abundância. Nesse ponto, a pessoa já não pergunta mais: onde está Deus? Porque percebe que Deus esteve sempre dentro, aguardando espaço para transbordar. O Espírito Santo é como uma chama que nunca apaga, mas que pode ser abafada pelo vento constante da distração, da pressa e do ruído da vida. Quem quer viver orientado precisa cultivar silêncio interior, mesmo no meio do barulho externo. Murray enfatizava a disciplina da entrega diária. Não é um grande evento, mas um gotejar contínuo de rendição. Cada manhã, cada noite, cada decisão se tornam oportunidades para dizer: Espírito, guia-me. E quando isso se torna hábito, a sensação de estar perdido desaparece, porque até nas incertezas há a certeza de não caminhar sozinho. Não é que todas as respostas apareçam de imediato, mas a convicção de estar sendo conduzido basta para sustentar a alma. O grande engano da nossa geração é imaginar que a plenitude do espírito se mede por sensações intensas. Andrew Murray desconstruía essa ilusão. A verdadeira evidência não é o arrepio, mas o fruto. Amor, paz, paciência, bondade. Estes são sinais inconfundíveis. O espírito se manifesta em atitudes que o ego jamais produziria. E quando alguém percebe esses frutos florescendo em sua vida, não há mais espaço para sentir-se órfão, porque percebe que algo maior do que si mesmo está operando. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita. Não apenas inspira, ele transforma. Não apenas consola, ele recria. E viver nessa dimensão é descobrir que estar perdido era apenas uma ilusão criada pela mente sem direção. A presença do Espírito é tão íntima que muitos a ignoram. Esperamos um trovão, mas ele vem como brisa. Esperamos um terremoto, mas ele vem como sussurro.
Esperamos que tudo mude do lado de fora, mas ele começa mudando dentro. Murray dizia que o problema não é Deus se ocultar, mas nossa cegueira em não perceber o que já está dado. Assim, aprender a viver no Espírito é como reaprender a enxergar. O mundo é o mesmo, mas os olhos mudam. De repente, situações antes vistas como castigo se revelam como treinamento. Dores antes interpretadas como abandono se tornam oportunidades de crescimento. E o deserto deixa de ser ausência para ser escola. O perdido descobre que nunca esteve só, apenas estava cego. Se quisermos nunca mais nos sentir perdidos, precisamos compreender que o Espírito Santo não oferece atalhos, mas nos dá raízes. Ele não nos coloca fora do mundo, mas nos ensina a habitar nele com profundidade. Murray advertia contra a pressa espiritual. Muitos querem voar sem antes aprender a descansar. O Espírito não é uma fuga da realidade, mas a lente que revela o sagrado dentro dela. Ele não nos arranca das responsabilidades, mas nos capacita a enfrentá-las com serenidade. Por isso, o segredo não está em esperar por momentos extraordinários, mas em perceber o extraordinário nos momentos simples. Quem entende isso, encontra lar em qualquer lugar, porque o verdadeiro lar está dentro, onde o Espírito repousa. O Espírito Santo é, por excelência, o intérprete da vida. Ele traduz o caos em sentido, o vazio em plenitude, a dúvida em confiança. Murray dizia que sem ele, a Bíblia é apenas letra morta, mas com ele, torna-se uma carta viva de amor eterno. Sem ele, a oração é apenas monólogo. Com ele, é diálogo. Sem ele, a vida espiritual é peso. Com ele, é leveza. Aquele que descobre isso nunca mais se perde, porque aprende a decifrar os sinais invisíveis do caminho. O Espírito não apenas aponta para Cristo, ele faz Cristo nascer dentro de nós a cada dia, como luz que cresce, como fogo que aquece, como fonte que não seca. O ponto crucial está em compreender que o Espírito Santo não pode ser manipulado. Ele não vem por fórmulas ou rituais automáticos. Ele se derrama onde há sede verdadeira, onde há espaço para ele habitar. Andrew Murray dizia que a medida da plenitude não está na emoção, mas na entrega. Quanto mais espaço damos, mais ele preenche. Quanto menos resistimos, mais ele conduz. E nesse movimento constante de esvaziar-se e ser preenchido, a vida ganha outra textura. Não se trata de ausência de desafios, mas da certeza de que em cada passo há uma presença invisível guiando, corrigindo, sustentando. A alma que se abre a isso nunca mais se sente sem direção. Agora que sua alma atravessou esse caminho, o invisível começou a se revelar. O Espírito Santo deixou de ser uma ideia distante e se tornou a presença viva que dá direção, paz e fogo interior. O que antes era confusão, agora é clareza. O que antes era solidão, agora é companhia. E já eu vou te entregar o presente final, a chave específica para nunca mais se perder no deserto da própria alma. Se esse chamado tocou seu íntimo, escreva nos comentários: eu abro espaço para o Espírito. Essa será a sua declaração espiritual, o seu selo de compromisso invisível diante de Deus, um gesto que abre portas e cria raízes. E se essa mensagem chegou até você no exato momento em que precisava, talvez seja porque faz parte de um campo de almas despertas que foram convocadas para essa jornada. Inscreva-se e permaneça conosco nesse movimento de rendição e intimidade profunda com a presença. Gratidão pela sua entrega. Que o Espírito Santo seja agora e sempre a bússola silenciosa que guia seus passos na direção do infinito.